Fala comigo, tropa! Olha só. Revolta da Chibata, 1910, Rio de Janeiro. Vamos devagarzinho, porque esse é um dos acontecimentos mais importantes do ponto de vista social, dos movimentos de contestação das cidades da Primeira República. Não apenas pelo fato em si, foi muito simbólico, foi muito importante, teve um peso muito grande, mas pelo que representava em 1910 do que era a Primeira República e do que era o Brasil de 1910 e dos seus problemas sociais. Então vamos lá, na moralzinho, olha só. Qual foi o rolê e por que isso é tão importante? Um dos castigos comuns na Marinha, ainda que tenha sido abolido ainda no século XIX, mas seguia com muita frequência, eram as chibatadas. Por isso revolta da chibata. Essa já tá fácil demais, tá claro. Qual era o lance? Meu irmão, o maluco fez besteirinha, imagina no colégio a gente faz uma coisa desse. O maluco fez besteirinha, punição nele, chibatada. Isso era uma prática, bicho, da Marinha desde lá da expansão marítima. Isso tem no Brasil, português, europeu. Beleza. Era bastante recorrente ter que reprimir os marujos e as chibatadas eram uma forma de castigo bastante comum nas marinhas ao redor do mundo. Só que em 1910, no século XX, isso já era bastante retrógrado. Mas tem um porém aí que deixa a coisa mais apimentada e aí sim remete a problemas bastante recorrentes da história do Brasil. O lance era, as Forças Armadas no Brasil sempre tiveram, desde a sua constituição de fato lá na Guerra do Paraguai, uma fratura muito grande. Os oficiais, vindo das classes médias abastadas, brancos, majoritariamente, marujos, soldados, a ralé, vindo das classes populares, negros, majoritariamente. Bom, então veja só, meu irmão, o Brasil é um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo, 1888, pouco tempo depois, 1910, o que significa, o que remete você a amarrar no mastro do navio um cara nessa posição, negão nessa posição e chibatar ele? Claro que isso remete à escravidão. Além da barbaridade do castigo, de ser uma coisa insana por si, remetia a tradições muito forte arraigadas do escravismo no Brasil. Então, a Revolta da Chibata foi uma grande luta protagonizada pelos marujos, liderado por um sujeito chamado João Cândido, contra os castigos físicos e contra os baixos soldos na Marinha. Mas, fundamentalmente, o que mobilizou a marujada foi esse negócio de castigo físico de chibatada. Até porque, veja, remete a tudo que a gente já está lembrando aqui, discutindo. Então, falando do Brasil de 1910, que acabou de abolir a escravidão em 1888 e que teve séculos de escravidão. E estamos falando de Forças Armadas, com os oficiais, quem aplica os castigos, quem comanda, são brancos, e o ralé, marujo, soldados, fundamentalmente negros. Vou botar foto aí pra você ver, cara. É um branquinho ou outro. O resto é tudo negão. Cara, óbvio que isso aí remete a estruturas muito tradicionais da história do Brasil. Isso revoltava bastante os marujos. Até que em 1910 os caras se revoltam sob a liderança do João Cândido. E seguiram um script muito comum de revoltas da Marinha na Primeira República e na República da Espada, fazendo referência inclusive à Revolta da Armada. Os caras se revoltam contra os oficiais, tomam os navios. A capital do Brasil ainda, estamos falando de 1910, era o Rio de Janeiro. Parados na Baía de Guanabara, aponta o canhãozinho para a capital do Brasil, para o Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, e fala, meu irmão, ou para com essa bagulhada toda aí, ou a gente atira. Por isso que, inclusive, o peso que o movimento ganhou em termos de destaque. O Brasil de 1910, a capital da República, estava ameaçada sob canhões dos dois principais navios da Marinha naquele período. O navio Minas Gerais e São Paulo. Tinha essa mania de dar nome para navio de encoraçados de nome de estado. Mas tudo bem, deixa pra lá. Ótimo! Então qual foi o jogado? Bastante insatisfação contra baixos salários, baixos soldos, condições péssimas na Marinha e contra castigos físicos recorrentes dessas chibatadas. Os caras se organizam em torno do João Cândido sob a sua liderança e se revoltam, tomam os navios. Minas Gerais e São Paulo. E de posse dos navios, ameaçam o poder e a presidência da República. À época, o presidente da República era o senhor Marechal Hermes, inclusive era um militar.
apontam os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e falam, olha, a gente exige isso aqui, ó, fim da chibata, melhoria dos soldos, melhoria de condições, para a gente aportar o movimento, acabar com o movimento. Se permanecer, se não responder, a gente atira. E aí isso deixa, cara, o governo numa situação bastante delicada, porque tem que negociar, cara. Você tem 2 navios de guerra na Baía de Guanabara apontando para a capital do Brasil, cara. Não tem outro jeito. Marechal Hermes da Fonseca negocia, fala, não, beleza, tá bom, vamos trocar ideia. Os caras, show, vai trocar ideia mesmo, fechou? Ótimo. Descem, aportam nos navios, descem, assim que descem, essa é a crueldade do processo, são presos. Boa parte dos marujos envolvidos vão sumir misteriosamente, coisa que acontece no Brasil, as pessoas somem, né? Vão ser presos, lideranças inclusive vão ser mandadas de uma forma de castigo para trabalhar nos seringais na Amazônia, cara, para trabalhar em abertura de estrada, Mamoré Madeira, lá na casa da ponte que partiu, para desmantelar o movimento desses marujos. E lideranças importantes como João Cândido vão ser presas. De fato, vai haver o sucesso do fim das chibatas na Marinha. Mas o movimento foi duramente reprimido e expunha naquele contexto, escancarava no Brasil da Primeira República, no Brasil oligárquico, as desigualdades sociais e raciais. Como negros e negras ainda eram tratados no Brasil, que não era mais escravista, mas o ranço da escravidão ainda era muito, mas muito presente. Isso remetia ao funcionamento da própria Primeira República, que durou lá da proclamação da República de 1889 até 1930. É a Primeira República, poder oligárquico, Minas, São Paulo, aquela coisa toda, café com leite, que quer distância dos setores populares, que trata duramente as demandas populares. É uma Primeira República em locais nos centros urbanos como Rio de Janeiro que tratava a cultura negra como crime. O samba era crime, candomblé era crime e era na base da porrada, inclusive na Marinha. Só que os caras se revoltaram, fizeram os estardalhaços danados. Apesar da dura repressão sobre o movimento, houve vitória sobre o fim das chibatadas, mas isso escancarava as desigualdades do Brasil e de como essa república se constituiu sem cumprir um conjunto de promessas e de como o Brasil ainda arrastava a âncora e o peso de séculos de escravidão e que, em boa medida, ainda arrasta até hoje. Beleza? Então é sempre importante estar ligado na Revolta Chibata porque ela é hiper marcante, a relação dela com o contexto brasileiro é fundamental, ela ilustra, ela não é um caso isolado, muito pelo contrário, ela ilustra um processo histórico que ainda ocorria no Brasil, as desigualdades e a opressão racial que se existia, o racismo que estava ainda muito forte, muito latente, não que ele tenha acabado, mas que estava muito mais visível, inclusive institucionalmente. E representam a maneira como esse poder oligárquico lida com as populações, lida com as demandas populares, além de ser um queridinho das questões do Enem e sobretudo da UERJ. Então é sempre importante estar ligado. Beleza, minha gente? Então é isso, ó. Beijão, tchau, tchau, tô subindo.